Vamos embora, Predador. Terceira aula do primeiro módulo, Fé de Predador. É isso aí, onde você vai descobrir essa característica imprescindível para que você conquiste qualquer tipo de objetivo que você tenha nas suas 5 áreas do sucesso. Então, tubarão quer dizer que depois dessa aula, não importa o que eu queira, eu conseguirei realizar? Não. A resposta é não. Por quê? Porque literalmente essas regras naturais do ser é que ditarão para você, quando você aprender a avaliar o que é realmente possível e impossível de se concretizar. Porque talvez você esteja pensando assim, nossa, eu estou assistindo muitas palestras, vídeos, fazendo cursos, mentorias. Eu li vários livros agora que falam sobre mentalidade de sucesso, desenvolvimento pessoal, mindset empreendedor. Eu já estou desenvolvendo um monte de características. Eu li o segredo. Segundo o segredo aí, eu posso conseguir o que eu quiser com a força do pensamento. Então, não é exatamente assim. Justamente pelas regras naturais do ser. Mas eu vou dar 2 exemplos para você que vai ser completamente instrutivo. E após esses 2 exemplos, ficará muito óbvio o que é possível e impossível de se concretizar. Bom, suponha que você conhece um rapaz e ele está fazendo o uso de todos esses conhecimentos, de cursos, palestras, mentorias da área de sucesso, desenvolvimento pessoal, e ele percebeu, está com 15 anos de idade, que ele pode seguir os seus sonhos. Ele ama esportes, ele é um esportista, ele é saradão, ele treina todos os dias e ele ama esportes. E ele decidiu se tornar aí um grande jogador de basquete. Porém, existe um pequenino porém, que bate justamente no que essa aula está dizendo, bate na regra natural do ser. Esse jovem rapaz que quer realizar esse desejo de ser um grande jogador de basquete tem 1,55 m de altura. Ou seja, fica óbvio que existe uma barreira biológica manifestada aí, que fará com que ele certamente não conseguirá entrar nos grandes times estaduais, grandes times nacionais e, muito provável não, é certo que ele não irá ser um astro da NBA, ele não será o novo Michael Jordan e, como brasileiro, ele não será o novo Oscar Schmidt, porque ele é um homenzinho pequenininho. Ah, então quer dizer que ele não pode fazer nada? Não, quer dizer que ele precisa entender que ele precisa respeitar essa lei natural do ser. Vou te dar um outro exemplo. Suponha que você pega um homem de meia idade, um homem de 45 anos de idade, um atleta, treina todos os dias, maratonista, corre meia maratona por semana no mínimo, todos os sábados, e durante a semana ele tem várias corridinhas, joga bola semanalmente de 3 a 5 vezes e ele é um goleador. Então ele descobre, depois de ler vários livros, depois de descobrir o segredo, que segundo a força do seu pensamento e a vontade de agir, pode fazer com que ele se torne aí o novo Kaká ou o novo Neymar. Por que não? Então, por que não? Porque não está respeitando as regras naturais do ser. As regras óbvias. Mais uma vez, temos uma barreira fisiológica, de idade biológica, manifestada aí nesse jovem rapaz, ainda de 45 anos de idade, um atleta, porém, nenhum time realmente profissional fará a contratação dele, visto que a vida de um atleta de alta performance no futebol acaba muito cedo, raríssimos jogadores atingem os 40 anos de idade, muito mais raríssimo os 45 e nenhum deles começa a sua carreira profissional aos 45 anos. Isso, em tese, aplicaria-se, né, em qualquer tipo de área, porém em algumas áreas existe uma certa maniabilidade. Por exemplo, você pega um humorista, você vê muitos humoristas que a grande maioria deles são muito mais descolados, eles são falantes, eles são comunicativos. Mas você pode pegar um exemplo brasileiro, o Murilo Couto, ele não é assim. Ele é mais na dele, ele é tímido, é retido. Porém, mesmo sendo retido, no palco ele conseguiu desenvolver uma certa desenvoltura e habilidade de comunicação. E essa habilidade fez com que ele buscasse a excelência e hoje ele é um dos maiores nomes do Brasil no stand-up comedy. Olha que coisa interessante. Isso não é a regra, isso é a exceção da regra. Então é importante que você veja qual que é a sua realidade, mas não é para se limitar, é muito pelo contrário, é para aumentar o tamanho da borda de realização. Por exemplo, eu nunca fui um exímio esportista, ficou claro e óbvio para mim que eu era um homem das comunicações, eu era um camarada, não um homem, eu era um adolescente ainda, né? Que eu era um jovem das artes, eu apreciava o desenho, eu usava óculos desde muito jovem, eu apreciava a música, eu apreciava o teatro, eu apreciava o humor, o divertimento, os filmes, os clássicos. Eu não era o homem dos esportes, o homem da violência, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu.
Eu nunca fui esse cara. Apesar de hoje fazer atividade física e estar na minha melhor forma física aos 35 anos de idade, ficou muito claro para mim, ficou muito evidente que eu não seria um atleta esportista. Por quê? Eu nem havia identificado ainda as regras naturais do ser, mas eu já aprendi a segui-las, talvez de forma contraintuitiva, de forma empírica, já apareceu na minha mente que isso não seria possível, seria tolice eu acreditar que eu poderia desenvolver alguma habilidade nos esportes. Então, para poder fechar essa aula, comece a se imaginar o seguinte, não importa a área que você imaginar ali, talvez, por exemplo, você pense assim, poxa, qual que é a minha regra natural do ser em cada área? Na sua mentalidade de sucesso, no seu corpo e saúde, na sua conexão com as pessoas, na sua espiritualidade, lei de atração e no dinheiro. Vou te dar um exemplo simples. Suponha que você deseja aí começar a ler, ser um leitor voraz. Você vai ler um livro por semana, ou 3 livros por semana. Só que você percebeu que você trabalha muito, você tem que pegar o trem, ou você pega o ônibus, ou você tem que ir lá estudar e você ir malha, tá? Quando você percebe, você não lê nem sequer 1 ou 2 páginas por dia. Como é que você vai conseguir, segundo a regra natural do ser, concluir essa etapa de ler tantos livros, se nem sequer o tempo hábil para isso você tem? Separar o tempo para a leitura requer muita energia, muito tempo só para aquilo ali. Porém, você pode adequar a sua realidade do ser. Você pode talvez então comprar fones de ouvido, fones mais caros de ouvido interessantes, colocar no seu ouvido e, por que não, assinar algum aplicativo de audiolivro. Ou assinar o YouTube Premium. Eu tenho o YouTube Premium, por exemplo, assinado e eu baixo N podcasts que eu quero ouvir, N livros que eu quero ouvir, coloco em 2x de velocidade e fico ouvindo todos os meus dias. Afinal de contas, eu tenho muitos momentos que eu gosto de caminhar na praia, eu gosto de correr na praia. Você sempre perceberá que eu estou muito em cenários assim, de praia, que eu gosto muito de divertimento, gosto muito de cenários da natureza. Mas por muitas das minhas horas, eu passo ouvindo, alguns momentos eu passo apenas sentindo, refletindo e fazendo a deglutição e a digestão dos conhecimentos que eu adquiri, mas a todo instante eu estou tendo contato auditivo com o conhecimento. Para atividade física, por exemplo, talvez você não goste da monotonia de que é a atividade física numa academia de musculação. Você percebe que você é mais agitado? Então por que não fazer um treino funcional? Você está respeitando a sua regra natural do ser. Poxa, estou meio sem grana agora, estou meio sem tempo. Por que não você não começa a seguir alguém que dê treinamentos de 25, 30 minutos diários para você fazer exercícios físicos usando o próprio peso do seu corpo na sua própria casa? Então, respeitando as regras naturais do ser, você conseguirá certamente evoluir e despertar em você essa fé inabalável em si mesmo. Aqueles que realizaram e que realizam desenvolvem essa fé inabalável em si mesmo. Eles não são o São Tomé, eles são o contrário. Eles não precisam ver para crer, eles creem para ver. Por essa aula tão interessante, vamos para a próxima aula. Na 4ª aula e na 5ª aula, eu tenho certeza que nós conseguiremos fechar esse ciclo e este módulo, e você conseguirá sair daqui com a sua fé de predador inabalável ativada. Até a próxima aula, e com essa fé você conseguirá não apenas terminar o curso, mas você conseguirá aplicar na sua vida todo esse conhecimento e perceber fisicamente, psicologicamente, mentalmente e financeiramente todas as mudanças concretizadas na sua vida. Até a próxima aula, predador.